Muito bem, meus irmãos. Dadas essas informações, estas orientações, nós vamos ao nosso estudo bíblico de hoje, não é? Ok? Nós temos estudado nesse nosso programa de quarta-feira a respeito da doutrina da união mística com Cristo. Então, esse é o nosso assunto, a nossa união com Cristo. Estamos nesse assunto há quase um ano. Começamos esse assunto, nós ainda nem estávamos reunindo assim de maneira presencial. Foi lá no início desta crise sanitária. Mas esse é um assunto importante. Esse é um assunto que vale a pena gastar tempo com ele. Porque, irmãos, no final das contas, no final da sua vida, a única coisa que vai importar é se você está unido a Cristo. No final das contas, a única coisa que importa é se você está em Cristo ou fora de Cristo. Porque se você não estiver em Cristo, se você não estiver unido a Cristo, toda a sua vida foi correr atrás do vento. Toda a sua vida foi vaidade de vaidade. Pode ter conquistado muitas coisas, pode ter feito muito progresso, pode ter tido sucesso em todas as áreas da vida, mas se você não estiver em Cristo, não adiantou nada. Tudo se perdeu, porque fora de Cristo está tudo condenado. Então, estudar esse assunto é muito importante e nós devemos sim dedicar tempo ao estudo desse assunto, entender, articular, compreender o ensino bíblico sobre a união mística com Cristo. Deixe-me, como nós fizemos uma pausa, uma parada, deixe-me fazer aqui uma rápida recapitulação da nossa longa caminhada até aqui. Nos primeiros dias, nós gastamos um bom tempo para entender a estrutura, o pano de fundo desse assunto na Bíblia. E eu disse a vocês que a gente pode ver na Bíblia uma estrutura tríplice desse assunto. Quando a gente estuda a união com Cristo, a gente descobre que a Bíblia fala desta união como um planejamento de Deus antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo. Então, nós fomos unidos a Cristo no plano de Deus, antes que Deus criasse qualquer coisa. Então, a gente pode falar da união como a união planejada. Mas Deus não apenas planejou, Ele tirou o seu plano do papel, podemos dizer assim. Na plenitude do tempo, Ele enviou seu Filho a esse mundo, e o Verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. O que aconteceu na encarnação do Verbo? Na encarnação do Verbo, a humanidade foi unida a Deus. Nós fomos unidos a Cristo. Quando alguém olhava para Jesus, via uma pessoa que era ao mesmo tempo Deus e homem. Então, ele tem uma natureza divina e ele tem uma natureza humana. Na pessoa de Jesus, Deus e o homem foram unidos. Então, nós vimos que nós podemos falar
de uma união que foi concretizada, realizada na história, no tempo, no espaço, há mais de 2000 anos. Mas tudo aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos não traria nenhum benefício a nós se nós não fôssemos unidos a Cristo na nossa experiência. Então, nós vimos que Deus nos une a Cristo na nossa experiência. Como é que Deus faz isso? Pela concessão do Espírito Santo. O Espírito de Deus vem habitar em nós, gera fé no nosso coração. E assim, por meio da palavra, por meio do Espírito, por meio da fé, nós somos unidos a Cristo na nossa experiência de vida. Então, essa é a estrutura tríplice: a união planejada, a união concretizada na história e a união experimentada na vida de cada crente. Então, essa é a estrutura que nós vimos logo no início. Depois, nós gastamos algum tempo para entender as implicações desta união concretizada na história. Ora, se nós fomos unidos a Cristo na encarnação do Verbo, tudo o que aconteceu com Cristo, aconteceu conosco. A Bíblia fala isso de maneira muito clara. A Bíblia diz que nós fomos crucificados com Cristo. A Bíblia diz que nós morremos com Cristo. A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Cristo. A Bíblia diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. A Bíblia diz que Deus nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais, isto é, nós fomos entronizados com Cristo. Então, tudo o que aconteceu com Cristo, aconteceu conosco. E eu disse que é muito importante entender isso. Quando a gente pensa na obra salvadora de Cristo, nós temos sempre a tendência de pensar apenas em substituição, ou seja, na natureza vicária, isto é, substitutiva da obra de Cristo. E é verdade, houve substituição. Ele nos substituiu, sim. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Então, houve substituição, mas não apenas substituição. Houve também identificação. Nós estávamos identificados com Cristo. O que aconteceu com Cristo, aconteceu conosco. E gastamos um tempo, então, vendo como é que Deus, por meio de Jesus Cristo, está conduzindo muitos filhos à glória. E depois começamos a ver quais são as consequências da nossa união pessoal com Jesus. Quando o Espírito Santo nos é concedido, quando ele vem habitar em nós, gera fé em nós, torna a palavra viva e eficaz no nosso coração. Quais são os benefícios desta união com Cristo na minha experiência de vida? Nós já estudamos sobre o primeiro benefício. Alguém lembra qual é o primeiro benefício da nossa união com Cristo? Pode falar. Alguém lembra? Ninguém lembra? Hein? Justificação. Parabéns, Carlinhos.
justificação, não é? Nós aprendemos que justificação significa declarar justo e não tornar justo. Deus nos declara justo por causa da nossa união com Cristo. Ou seja, o que aconteceu com Cristo aconteceu conosco, portanto, nós já pagamos a nossa dívida. Nós já recebemos a punição que nos cabia pelos nossos pecados. Agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, unidos com Cristo. Portanto, estamos justificados. E aí nós aprendemos qual é o benefício, na minha experiência, dessa justificação. Ora, uma vez justificados, eu posso me livrar do sentimento de culpa, vergonha e medo. Então, esse é o benefício na experiência cristã. O crente, se ele entendeu o Evangelho, se ele compreendeu e creu que está unido a Cristo, ele não carrega mais sentimento de culpa, vergonha e medo. Esse é o benefício. Mas hoje nós vamos começar a ver um segundo benefício da nossa união com Cristo. Além da justificação, um outro benefício que nós recebemos pela união com Cristo é o benefício da vivificação. Então, pode anotar aí. Benefício 1, justificação. Benefício 2, vivificação. E a pergunta é: o que é vivificação? O que é vivificação? Vivificação é comunicação de vida, não é? Vivificar é comunicar vida. Então, isso é vivificação. E você vai dizer, pastor, onde é que a Bíblia ensina isso? Bom, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versos 19 a 21. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 a 21. Eu vou ler, você acompanha aí. E aqueles que estão em casa poderão ouvir também a leitura. Gálatas 2, 19 a 21. Diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo, ou que morreu Cristo em vão. Então preste atenção, eu vou mostrar para você aqui como é que Paulo trata dos dois benefícios da nossa união com Cristo. Uma vez unidos a Cristo, nós recebemos justificação e recebemos vivificação. Essas duas coisas estão aqui. Então preste bem atenção no que Paulo está dizendo. Olha o verso 19. Paulo está dizendo no verso 19 que por causa da sua união com Cristo, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Nós morremos com Cristo. Então Paulo está dizendo, eu morri com Cristo. Ué, quando foi que Paulo morreu com Cristo? Final do verso 19. Está aí. Estou
crucificado com Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: por causa da minha união com Cristo, quando Cristo morreu, eu morri. Quando Cristo foi crucificado, eu fui crucificado. Porque eu estou identificado com Cristo. Preste atenção. Não é simplesmente substituição, é substituição. Cristo me substituiu. Mas é também identificação. Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo. Por quê? Porque Deus me uniu a Cristo. O que aconteceu com ele, aconteceu também comigo. É isso que Paulo está dizendo. Mas que morte é essa? Olha o que Paulo está dizendo no início do verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri. Então, Paulo diz que ele morreu mediante a lei. O que é isso? Mediante a lei. O que Paulo está dizendo é que essa morte que ele teve com Cristo foi uma morte provocada pela lei. Foi mediante a lei. Foi uma morte que de fato foi uma execução penal. Foi uma exigência da lei. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é a lei de Deus. Portanto, o pecado requer pena capital, pena de morte. Então, quando Paulo diz que eu morri mediante a lei, ele está dizendo que esse tipo de morte que ele teve com Cristo é a morte exigida pela lei. Foi uma execução penal. Mas olha, Paulo diz mais, veja aí no verso 19. Ele não diz apenas que morreu mediante a lei, ou mediante a própria lei, mas ele diz que morreu para a lei. O que significa isso? Ele morreu para a lei, não é? O que Paulo está dizendo aí, quando ele diz que morreu para a lei, é que uma das consequências de ter morrido com Cristo é que ele escapou da lei. Ele escapou da lei. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é o mesmo que ele diz lá em Romanos 7, onde ele faz uma ilustração interessante lá. Mas lá Paulo diz que uma lei só tem validade sobre uma pessoa enquanto ela vive. Uma vez que ele morreu para a lei, ou seja, a lei, qualquer lei, nenhuma lei vigora sobre uma pessoa que já morreu. Não é verdade? Depois que a pessoa morreu, ele morreu para a lei. Você não pode mais exigir o cumprimento de uma lei de alguém que já morreu. Não tem como você levar um defunto às barras do tribunal, tem? Não tem. Então, quem morre, morre para a lei. Ele não tem mais obrigações legais e ele não tem mais como pagar penalidades legais. Acabou. Então é isso que Paulo está dizendo. Paulo dizendo, olha, eu morri mediante a lei. Ou seja, por causa da minha união com Cristo, eu morri. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, eu não estou mais sujeito a obrigações legais e nem estou sujeito a penalidades legais. Não há mais condenação para mim, porque eu já morri. É isso que Paulo está dizendo aí. Não há mais condenação e também não há mais
obrigação legal. Por que Paulo está dizendo isso aqui para os Gálatas? Porque um dos problemas dos Gálatas era achar que eles ainda tinham obrigações legais para conquistar o favor de Deus. Deixe-me situar você com o contexto da carta aos Gálatas. Paulo está aqui ajudando os Gálatas, porque os Gálatas estavam seguindo um outro evangelho. Eles estavam seguindo o ensino de falsos mestres judaizantes. O que os judaizantes estavam dizendo para os Gálatas? Diziam assim: olha, você já aceitou Jesus? Já aceitei Jesus. Jesus é o meu Salvador. Ah, parabéns. Então não tem mais condenação para você. Não há mais condenação. Jesus pagou. Mas agora você está debaixo da obrigação de obedecer a Deus para conquistar o favor dele. Você não está mais debaixo da condenação legal, mas você está debaixo da obrigação legal. Aí os Gálatas perguntavam assim: o que eu tenho que fazer então para conquistar o favor de Deus? Ah, você tem que cumprir os ritos judaicos, sobretudo a circuncisão. Então você não tem mais condenação para você, mas você tem que passar pela circuncisão, você tem que obedecer os ritos judaicos para você conquistar o favor de Deus. Entendeu qual era o problema? Eles aceitavam que a obra de Cristo livrava da condenação da lei, mas não livrava da obrigação da lei. São duas coisas distintas. Entendeu? Você pode estar debaixo da condenação da lei e pode estar também debaixo da obrigação da lei. Se você não foi condenado, então você não está debaixo de condenação nenhuma, não é verdade? Mas você está debaixo da obrigação da lei. Deixe-me tentar ilustrar isso para você fazer a distinção na sua relação com qualquer lei. Você pode estar debaixo da obrigação e da condenação. Eu estou debaixo da obrigação das leis de trânsito. Não estou? Veja bem. Essa rua aqui, Pedras Bonitas, só é permitido você trafegar nessa rua daqui para lá. Não é verdade? Essa é uma lei de trânsito. Então, eu estou debaixo da obrigação de trafegar só para lá. Então, eu estou debaixo dessa lei. É uma obrigação da lei. Agora, veja bem. Se eu trafegar na Pedras Bonitas de lá para cá, o que acontece? Eu vou receber uma multa. Não vou? O guarda vai multar. Aí eu me coloquei debaixo da condenação da lei. Então, eu agora estou debaixo da condenação. Eu tenho que pagar a minha pena. Eu tenho que quitar a minha multa. Então, agora eu estou debaixo da lei nos dois sentidos. Tanto no sentido de estar debaixo da obrigação da lei, quanto no sentido penal. Eu estou debaixo da penalidade da lei. Então, o que os Gálatas estavam aprendendo de errado? Jesus tirou você debaixo da penalidade, mas você continua debaixo da obrigação de obedecer para conseguir o favor de Deus. Esse era o problema. E é isso que Paulo está corrigindo aqui. Então, Paulo está dizendo: gente, nós estamos unidos a Cristo. Deus nos uniu a Cristo na encarnação. Logo, nós morremos com Cristo. Se morremos com Cristo, nós morremos para a lei. Não tem nenhuma lei mais sobre nós. Não tem nem obrigação de obedecer à lei,
para conquistar o favor de Deus e não tem nem penalidade da lei. Eu morri para a lei. É isso que Paulo está dizendo aí. Está ajudando os Gálatas a entenderem qual era a relação deles com a lei de Deus. Então, preste bem atenção. Olha como é que Paulo mostra a insensatez dos Gálatas. Gálatas 3:3. Dê uma olhada, Gálatas 3:3. Ele diz aí: sois assim insensatos. Paulo dizendo: ô Gálatas, vocês são insensatos. Olha só que tolice é de vocês. Qual é a insensatez? Tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. O que ele está dizendo? Vocês começaram a carreira cristã no Espírito, isto é, pela graça. Jesus me aceitou. Jesus pagou a penalidade. Não tem penalidade. Ok, começaram pelo Espírito. Mas agora vocês querem prosseguir querendo conquistar o favor de Deus pela obediência de vocês. Não! Vocês não precisam obedecer para conquistar o favor de Deus. Cristo já fez isso por vocês. Então, Cristo obedeceu à lei nos dois sentidos, no sentido penal e no sentido preceitual. Portanto, aquela obediência preceitual de Cristo é a nossa obediência. Quando as autoridades romanas, por exemplo, examinaram Jesus, Pilatos, e disse: eu não vejo nesse homem falta alguma. Esse homem não tem pecado, não tem crime, não há, é um homem perfeito. Ele estava declarando que Jesus cumpriu cabalmente toda a lei. Aquela obediência de Jesus é creditada a mim. Então, tanto no sentido penal, na cruz, quanto no sentido preceitual, isto é, a sua vida de obediência, eu estava identificado com Jesus. Então, Paulo está dizendo: Gálatas, vocês são insensatos. Como é que vocês acham que estão livres da penalidade, mas ainda continuam debaixo da obrigação de obedecer a Deus para ganhar o favor dele? É isso que ele está dizendo aqui em 3:3. Então, tudo isso é o que Paulo está dizendo. Eu estou crucificado com Cristo, portanto eu morri, e se eu morri, eu não estou debaixo de obrigação legal nenhuma. Nem obrigação de... não estou debaixo de lei nenhuma, nem debaixo da penalidade da lei, e nem debaixo da obrigação de obedecer à lei para conquistar o favor de Deus. Então aqui você precisa ser cuidadoso para não entender Paulo errado. Você vai dizer: ah, pastor, então eu entendi. Então isso é justificação, não é? Porque eu estou unido a Cristo, sou declarado justo, não há mais condenação, e não há também nenhuma necessidade de obedecer mais a Deus, porque Cristo já obedeceu por mim. Então isso significa que, por estar unido a Cristo, eu posso viver como bem entender. Será que é isso que Paulo está ensinando? Não! Preste bem atenção. Quando eu digo que você não está debaixo da obrigação legal, isso é diferente de dizer que você não precisa obedecer. Eu não estou dizendo que não haja obediência na vida cristã, não é isso. O que eu estou dizendo é que não há obrigação legal. Preste bem atenção, isso é sutil. Eu não estou dizendo que você não precisa obedecer. O cristão obedece. O que eu estou dizendo é que você não precisa obedecer
para conquistar o favor de Deus. É diferente. Veja bem, você não obedece. O que eu estou querendo ajudar você é a entender a natureza da obediência cristã. Você não obedece por obrigação. Você obedece por gratidão. Você entende a diferença? Você não obedece por obrigação legal para conquistar o favor de Deus. Você já conquistou em Cristo. Então, para que eu vou obedecer? Você não obedece para conquistar. Você obedece porque conquistou. É diferente. Não é obediência por obrigação. É obediência por gratidão. Deixe-me ajudar você a entender isso, para você entender a natureza da obediência cristã. Hoje eu obedeci uma obrigação legal minha. Hoje eu paguei o IPVA do meu carro. Tá? Paguei hoje. Final da minha placa e fui lá e paguei o IPVA do meu carro. Vou dizer para vocês, eu obedeci o Estado hoje. Mas não conta para ninguém não, eu obedeci por obrigação. Quando eu penso nas estradas brasileiras, não me dá nenhuma vontade de pagar o IPVA. Mas eu obedeci. Entendeu? Eu obedeci por obrigação. Essa não é a natureza da obediência cristã. O cristão não obedece por obrigação. Ele obedece por gratidão. Ele não obedece para conquistar o favor de Deus. Ele obedece porque já conquistou o favor de Deus. Entendeu? Por isso é que a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não nos são pesados. Eu não obedeço para me livrar da punição. Não, já estou livre dela. A minha obediência é uma obediência por gratidão. Você entende a diferença? Isso é muito sutil. Se você estiver obedecendo a Deus por obrigação, vou dizer, a sua obediência não é cristã não, não é bíblica não. Entendeu? Se você acha que está obedecendo para conquistar o favor de Deus, está por fora. Isso não é evangelho. A sua obediência é uma obediência prazerosa. Não é forçado, não é por obrigação. É uma obediência por gratidão. Depois do que Deus fez por mim em Cristo, se eu tivesse 10 vidas e gastasse as minhas 10 vidas por Ele, ainda seria pouco. Ainda ficaria devendo pelo que Ele fez por mim. Entende a natureza da obediência cristã? Então é isso que Paulo está dizendo. Eu morri com Cristo e, portanto, eu morri para a lei. Eu morri para esta obrigação de obedecer. Eu não tenho mais obrigação de obedecer. Mas eu obedeço. Não por obrigação. Por gratidão. Essa é a natureza da obediência cristã. Quer ver isso no texto? Vamos lá. Veja bem. Verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Morri para a lei, agora preste atenção, a fim de viver para Deus. Entendeu? Não é morrer para a lei para viver como eu bem entender. É morrer para a lei a fim de quê? De viver para Deus. Então, o cristão vive para Deus, não por obrigação, mas por gratidão. Então, preste bem atenção. A justificação não é como é que eu diria? A justificação não é
não é uma licença, não é uma... fugiu aqui a palavra... Não é uma anistia. Justificação não é uma anistia para continuar pecando. Entendeu? Não é você anistiar um criminoso para ele continuar cometendo crimes. A justificação não é uma anistia para continuar pecando. Então, Deus nos justifica, nos declara justos, a fim de que nós vivamos para Ele. É o que Paulo está dizendo aqui, de maneira muito clara e inequívoca. Mas a pergunta é, como é que nós, sendo ainda pecadores, podemos viver para Deus? Porque o que a Bíblia ensina a respeito do que o pecado fez por nós é que o pecado nos inabilita a viver para Deus. Abra Jeremias 13, 23. Jeremias 13, 23. Deixe-me tomar uma aguinha aqui, enquanto você localiza Jeremias 13, 23, e nós vamos ler já. Olha como Jeremias fala aí, Deus falando por meio de Jeremias, desta inabilidade, desta impossibilidade de viver para Deus. Olha só, Jeremias 13, 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele? Pode acaso o leopardo mudar as suas manchas? Isso é uma pergunta retórica. A resposta é óbvia. Qual é a resposta? Não, não pode. Isso é impossível. Então ele diz, então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Ou seja, você só poderia fazer o bem estando acostumado a fazer o mal se o leopardo pudesse mudar as suas manchas e o etíope mudar a sua pele. O que ele está mostrando aqui é que o homem viver para Deus é impossível. É impossível. Então, por que é impossível? Por causa da natureza humana corrompida. A Bíblia chama a natureza humana corrompida de carne. Paulo usa esse termo, carne. Veja Romanos 8, 7, 8. Romanos 8, 7 e 8. Olha o que Paulo diz aí. Por isso, o pendor da carne, isto é, a tendência da natureza humana pecadora, qual é a tendência? Inimizade contra Deus. Então, o que Paulo está dizendo é que por causa do pecado, a nossa natureza humana é indisposta contra Deus. Ela é naturalmente inimiga de Deus. E qual é a conclusão disto? A conclusão é que a nossa natureza não se sujeita à lei de Deus por si mesma. Está aí, ó. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Conclusão, verso 8, conclusão. Os que estão na carne, os que estão separados de Cristo, não podem agradar a Deus. Por que não podem? Porque não querem, não gostam das coisas de Deus.
A lei de Deus é loucura para eles. Então há uma indisposição. Agora preste bem atenção. Então, se Deus justifica o ser humano simplesmente declarando ele justo e deixa ele como está, o que vai acontecer? Ele vai continuar vivendo em pecado. Então, junto com a justificação, o que precisa vir junto? A vivificação. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz que por causa da união com Cristo, ele morreu para a lei. Ele não está mais debaixo da obrigação da lei, nem debaixo da penalidade da lei. Mas ele morreu a fim de viver para Deus. Agora, prestem atenção no verso 20. Ele diz: estou crucificado com Cristo, verso 19. E qual é a consequência disso? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por causa da nossa união com Cristo, além de sermos justificados, nós somos vivificados, porque a vida de Cristo flui para nós. É isso que nos habilita a viver para Deus e agradar a Deus. É este fluir da vida de Cristo para nós que nos habilita. Então é isso que nós estamos chamando de vivificação. Por causa da minha união com Cristo, eu sou vivificado. O que é isso? Eu recebo vida de Cristo, o que me habilita a agradar a Deus. O nosso tempo está esgotado. Na semana que vem, nós vamos destrinchar, vamos analisar detalhes do que significa esta vivificação. Mas eu já posso adiantar para você que, por causa da nossa união com Cristo e desse fluir da vida de Cristo para nós, por meio da habitação do Espírito, o nosso paladar espiritual é mudado. Aquilo que nós detestávamos antes de estar unido a Cristo, nós passamos a amar. Aquilo que nós amávamos antes de estar unido a Cristo, nós passamos a detestar. É isso que Paulo diz, que nós passamos a ter a mente de Cristo. Por causa da união com Cristo, eu passo a ver o mundo com os olhos de Cristo. Eu passo a desejar o que Cristo deseja. Eu passo a detestar o que Cristo detesta. É por isso que Paulo diz: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque os meus gostos passam a ser os gostos de Cristo. Então houve uma mudança no paladar espiritual. E isso me habilita a viver para Deus. Então, quando eu estou unido a Cristo, eu me beneficio não apenas com a justificação, mas me beneficio com a vivificação. Eu passo a ter a mente de Cristo, eu passo a ter o paladar de Cristo, eu passo a ter os prazeres de Cristo,
eu passo a ter a mente de Cristo, Cristo passa a viver em mim. E é por isso que a justificação não é anistia para viver pecando. Porque a justificação nunca vem separada da vivificação. É tudo um pacote só. É um combo. É um combo. Se você foi justificado, você foi também vivificado. Você não está mais morto, você está vivo para Cristo e gosta das coisas que Cristo gosta. Então, você passa a viver para Cristo. Não por obrigação, mas por gratidão. Irmãos, não tem coisa mais preciosa, não há bênção mais importante do que a bênção de estar unido a Cristo. Paulo disse: eu tenho muitas conquistas, eu tenho muitas coisas de que me gloriar, mas tudo isso eu considero perda por causa da sublimidade de ser achado em Cristo, de estar unido a Cristo. A única coisa que no final importa é se você está unido a Cristo ou não. Se você estiver unido a Cristo, é isso que conta. Porque fora de Cristo está tudo sob condenação. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender a nossa relação com Jesus, porque isso vai ajudar a você a compreender que em Jesus você está habilitado para viver em novidade de vida. É dele que vêm os recursos para você viver em novidade de vida. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, agradecer a Deus o estudo de hoje e encerrar assim a nossa aula desta noite. Senhor, obrigado porque nos unistes ao teu Filho Jesus. Muito obrigado porque desta união nós recebemos a bênção da justificação. Não há mais condenação, não há mais obrigação legal. Muito obrigado, porque não precisamos mais carregar sentimento de culpa, sentimento de vergonha, sentimento de medo. Muito obrigado pela bênção da justificação que recebemos por meio da união com Jesus. Mas muito obrigado porque hoje nós aprendemos que a justificação não vem desacompanhada da vivificação. Em Cristo nós somos vivificados. Em Cristo nós recebemos o fluxo de vida de que necessitamos para viver para o teu inteiro agrado. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a crer nisso. Ajuda-nos a acreditar e a admitir que em Cristo nós temos tudo de que necessitamos para viver uma vida santa, justa e reta na tua presença. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a viver debaixo desta convicção e a responder a este ensino de maneira conveniente. Obrigado por esse tempo juntos em torno da tua palavra. Abençoe aqueles que aqui estão, abençoe aqueles que estão em casa nos acompanhando e que a tua palavra caia no nosso coração como semente em boa terra. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos leve de retorno aos nossos lares em segurança e ajuda-nos a permanecermos em Cristo. Nós oramos em nome dele. Amém.